Bom dia, gente de paz e bem. Eu sou Eduardo Henrique, eu sou reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, na Diocese Anglicana do Recife. E como vocês já devem estar sabendo, eu estou aqui aos domingos com vocês, fazendo a reflexão, a meditação da nossa comunidade, Paz e Bem. Mauro hoje está de folga, está relaxando, né? Merecida folga, ele que é uma inspiração para todos nós. E o idealizador, né, desse espaço, dessa espiritualidade plural, acolhedora, que traz, e aí é um relato que eu vejo recorrente, tem sido para muitas pessoas um alento em tempos difíceis. Antes de começar a nossa reflexão, vamos trazer alguns avisos, alguns toques. Se você não é inscrito, inscrita, inscreva-se. Participe dessa comunidade. Junte-se a esse povo, não é? Do bem, da paz, da justiça. Venha fazer parte com a gente dessa comunidade. E também não esqueça de curtir esse vídeo, e assim como os outros vídeos também. Isso ajuda a divulgar o vídeo e a comunidade, né? Junto ao YouTube, né? O YouTube percebe que muita gente está curtindo o vídeo e aí ajuda a divulgar e trazer mais pessoas para a nossa comunidade. E também lembrar da campanha de assinaturas, né? Como uma revista que você assina, assine também a nossa comunidade. Tem um link, eu acho, aí na descrição de como fazer, né? E também no site da nossa comunidade, Paz e Bem, pazebem.org. E aí lá tem um banner e também você pode fazer a inscrição lá. É uma forma de contribuir, de ajudar, né? Para que a gente possa, de alguma forma, trazer novos conteúdos, viabilizar até a melhora técnica, né? Dos nossos programas. Tá bem? Sabemos das dificuldades de cada um, mas é sempre bom, se você tiver condições, participar também. Pois bem, hoje, como das outras vezes, nós estamos trazendo a reflexão do lecionário, a partir das leituras do lecionário. E quais são, né, as leituras do lecionário? As leituras do lecionário estão aí, né, também na descrição do vídeo. E o lecionário, para quem não sabe, é um conjunto de leituras que as igrejas, como a Igreja Católica Romana, a Igreja Anglicana, luteranos, metodistas e outros, organizam as suas leituras durante o ano, né, aos domingos. E cada domingo tem uma leitura do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, né, um salmo, uma leitura de uma epístola, ou Atos dos Apóstolos, às vezes a leitura do Apocalipse, e, na centralidade, a leitura do Evangelho. E a leitura do Evangelho de hoje é uma dessas leituras que não dá para contornar. Não dá para a gente fazer de conta que ela não existe. E o lecionário nos ajuda a isso. Coloca diante de nós o desafio, vamos dizer assim, de mergulhar, entender essa mensagem evangélica. E a mensagem central é: amem seus inimigos. É uma leitura que, confesso, muito difícil, humanamente difícil, mas que faz todo sentido. Existe toda uma lógica dentro daquilo que nós, enquanto comunidade, inclusive, temos sempre trazido a essa partilha, a essa vivência.
Nesse amai os vossos inimigos, o que chama a atenção é a palavra amor e a palavra inimigo. E é uma questão que a gente precisa perceber. Jesus, em seu evangelho de amor, em seu evangelho de paz, em sua luta por justiça, reconhecendo a dignidade daqueles que na sociedade da época não eram nada, eram colocados de lado. Jesus vai fazer com que essa pregação de amor e paz desperte pessoas que vão contra essa proposta, vão contra esse evangelho de amor e paz. Quem são eles? O evangelho vai ao longo, os evangelhos vão ao longo do percurso de Jesus revelando. São aqueles que tramam a morte de Jesus. São aqueles que, na escuridão, tramam ciladas. São os fariseus hipócritas. Aquele que, em Mateus, né, 23, vai ser chamado de sepulcros caiados. Aqueles que, por fora, são bonitos, mas por dentro cheio de imundície. Cheio de falso moralismo, impondo ao povo uma série de regras que nem mesmo eles cumprem. Quem são os inimigos da proposta do amor e paz? São os conhecedores da lei, né? Os doutores da lei, que impõem a lei mosaica implacavelmente contra os pobres, contra as viúvas, não é? Mas sempre encontram uma brecha para fazer as vontades, esquecer as regras para os poderosos e os ricos. Quem são os inimigos do amor evangélico? São os ricos proprietários de terra, né? A elite rica, que são inimigos dos fariseus, mas que esquecem essa diferença entre eles, porque o que une eles é o ódio a Cristo. Quem são os inimigos do amor de Cristo? Herodes, esse rei que foi colocado lá pelo império. Ele que é, na linguagem de hoje, um laranja, não é? Alguém que assume, não é, a pose de líder, mas que, na verdade, é um mandatário, é alguém que recebe ordens do império. E é curioso, que nos outros grupos, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, esses são sempre citados como grupo. Mas Herodes é citado e recebe a alcunha por Cristo de raposa. Cristo sabia quem eram seus inimigos e os amava. Como pode? Não é possível. Ele amava porque reconhecia, mesmo entre aqueles que o odiavam, as forças das estruturas do poder.
as forças que fazem, né, as forças que fazem com que você seja tomado e possuído pela ganância, pelo ódio, pela morte, pela vingança, não é? Aquela força que cega. E Cristo queria revelar a todas as pessoas, sem distinção, essas verdades. Mas reconhecia as forças por detrás dessas pessoas. E reconhecendo essas forças, ele fazia com que essas forças não fossem usadas contra elas. Diante do ódio, a misericórdia. Diante do desamor, a compaixão. E é isso que Cristo vai constranger essa gente. E vai mostrar um caminho novo. Vai revelar uma possibilidade nova. E aí eu trago à memória nomes de pessoas que, vivendo esta opressão, vivendo esta mesma situação, souberam responder ao ódio com amor, amando assim os seus inimigos, não entrando nesse jogo do ódio, da violência, né, da morte. Lembro de, entre tantas, Martin Luther King, um ativista dos direitos humanos, pastor batista. Lembro Nelson Mandela, que a sair da prisão não usa da revanche. Agora, né? Estou como presidente eleito e agora vou ser implacável com aqueles que me perseguiram. Não. Como o Lula preso, ele responde, Mandela responde, fazendo com que esse sonho de nação plural para todos, para todas, se converta em espaço comum, em ação política. E lembro também de alguém que não era cristão, nominalmente cristão. Era um hindu, que foi chamado de grande Mahatma, que é o Gandhi. E lembrar da sua histórica resistência pacífica, respondendo à violência do império, que à época se dizia onde o sol não se põe, um império que cobria toda a face da terra, que ia do Oriente até o Ocidente, o Império Britânico. E é bom que se diga sobre as bênçãos da Igreja colonial, da Igreja da Inglaterra, da Anglican Church, né? Abençoando essa opressão. E esse hindu, o Gandhi, ele vai estabelecer uma ação pacífica contra este império. E dentro de suas ações, uma em particular nos chama a atenção. A chamada Grande Marcha do Sal, que começou no dia 12 de março de 1930. E que fez com que ele caminhasse quase 400 quilômetros. Terminando no dia 6 de abril desse mesmo ano. E ele caminhava
falava com as pessoas. E como ele não pregava para que outras pessoas se juntassem a ele, o governo britânico não podia fazer nada. Porque ele não estava incitando as massas. Mas mesmo assim as pessoas caminhavam junto com ele. E o que é que o Gandhi queria? Ele queria, com um gesto simples, de produzir o próprio sal, ele que caminhou o continente para o litoral, fazendo o seu próprio sal, questionar o monopólio da produção e comercialização do sal que existia na Índia. O monopólio britânico da produção e comercialização do sal. E ele fez. E ele foi preso. Assim como muitos. E a sua prisão e o seu gesto pacífico fez com que outros também caminhassem em direção às minas de sal, aos lugares de produção de sal. E houve repressão. Isso chamou a atenção da opinião pública da Índia e também mundial, e fez com que esse império tivesse que parar e repensar esse processo de exploração, de violência, de morte, de destruição. Então, nesse pequeno gesto pacífico, nessa misericórdia da ação, de não entrar no jogo, digo mais uma vez, não entrar no jogo do ódio, mas de força, de maneira forte, ativa, enfrentar os impérios, foi que se deu início ao processo de independência da Índia. E é essa a mensagem do amai vossos inimigos. É para que não entremos no jogo deles, daqueles que são os inimigos do amor, do bem, da paz, da justiça. O Salmo desse domingo também fala muito isso. É uma grande oração para que a gente não caia nessa cilada. E é dentro desse espírito que a gente vivencia cada dia, ou deve vivenciar cada dia, que tranquiliza o nosso coração, acalma o nosso coração, a nossa mente, o nosso coração, faz com que a gente se fortaleça. E aí eu convido a cada uma, se você não tiver aquele banquinho de meditação, como eu aqui na cadeira, fique com a mente quieta e o coração tranquilo. Concentrando-se na respiração, usando um mantra. Eu, particularmente, uso o mantra Amém. Né? Inspiro A e expiro o Men. Então, sempre um momento do dentro e do fora, que faz com que a gente se tranquilize, que a gente tire o foco dessa atmosfera que, às vezes, através das redes sociais, principalmente, nos envolve. E tanto ódio.
tanta morte, de tanta destruição, tanta vingança, tanta guerra, sem guerra. E aí a gente, por um instante, fecha os nossos olhos. Inspira, inspira. Paz e bem, gente. Um domingo maravilhoso, com muita paz, com muito amor, com muita misericórdia, compaixão, mas também com justiça, com esse sentimento de justiça. E é dentro disso que eu me despeço de vocês com aquela bênção. Que Deus verdadeiramente nos abençoe. Amém, gente.